Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Tem nem roupa para esse encontro hoje. Quinta-feira é dia de Sem Papas na Língua. Com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. E hoje o professor vai falar de algo que o nosso querido Vinícius Calixto só viu nos livros e nos museus. O orelhão. Professor... Eu queria saber se tem uma pontinha de bullying nesse... Tá vendo, né, Vinícius? É, né? Tu viu, né? Eu tô te chamando de novo. Eu não peguei o orelhão mesmo não, gente. Tá vendo? Pois é. Você sabe como a gente fazia reportagem na rua no tempo do orelhão? Como é que foi? Nós saíamos com uma tripa de fichas telefônicas para ligar para a redação. Pois é, não tinha celular. Faz bastante tempo e a gente se adapta muito facilmente às novas tecnologias. Este senhor anuncia que o professor Dionísio da Silva vai nos explicar a origem da palavra orelhão. Bom dia, professor. Bom dia, Agatha. Bom dia, Vinícius. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar de orelhão. Mas antes vamos dizer quem o inventou. Foi uma brasileira nascida na China, mas que veio para o Brasil, se formou em arquitetura pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, casou-se com um Silveira, então o nome dela é Xu Ming Silveira. Ela inventou este orelhão, nós chamamos orelhão pelo formato, nos pareceu uma orelha grande, e este orelhão ainda existe em muitas cidades brasileiras, no Rio também. Ela inventou este orelhão quando trabalhava numa companhia telefônica e pediram para ela resolver um problema que era o atenuar, né? Como ia fazer com o barulho que estava atrapalhando e às vezes impedindo as ligações nos telefones públicos. Você sabe que o barulho é um grande problema, não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas e médias cidades brasileiras. Aliás, o escritor italiano Umberto Eco disse que um dia compraríamos, né, porque ele já faleceu, pacotes de silêncio, porque o silêncio ficou um bem muito precioso. Bem, acontece que a palavra orelhão, vamos manter aqui o espírito da coluna, veio da palavra orelha, e orelha veio de um diminutivo em latim, que é auricula, e que pegou melhor no latim vulgar e no latim falado em Portugal, que depois veio para o Brasil, do que a oficial da orelha, que é auris. Mas quando você vai para a linguagem formal, daí é audiência, é do mesmo étimo. Volta ao auris lá. Bem, mas para concluir a coluna, certa vez estava sendo entrevistada uma autoridade educacional brasileira, perguntaram a ela, está ouvindo bem? E esta autoridade respondeu, ouvo sim. Olha, em geral é comum rir, debochar, criticar, aproveitar para falar mal de quem não fala como a gente esperava que falasse, não é? É claro que tem a norma culta e de uma autoridade, sobretudo educacional, como era o caso, a gente espera que fale corretamente a norma culta. Mas por que ele cometeu esse tropeço? Não era uma mulher, era um homem. Eu procuro entender, não é? A gente tem que procurar entender por que aconteceram as coisas, como aconteceu aquilo que aconteceu, esta entrevista, e procurar entender o que houve. Então vou lhes explicar o que houve. Agora já passou, a gente está mais calmo, não é? E pode falar. Com mais tranquilidade. Na hora eu acho que ninguém seria ouvido, se faria outro tipo de barulho. É que o verbo ouvir, ele é conjugado de uma forma diferente, ele é irregular. Então você diz no passado, eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu. Nós ouvimos, vós ouvistes, eles ouviram.
Certo, mas no presente, quando as coisas estão acontecendo, a gente diz, eu ouço. E veja, primeiro disse eu ouvi, agora tem que dizer eu ouço. Então a autoridade se atrapalhou e disse eu ouvo. E claro, foi muito debochada por causa disso, apesar de ter corrigido imediatamente. Então, o presente do indicativo, ouço, ouves, ouve, ouvimos, ouvis, ouvem. Notem, só a primeira pessoa do singular, eu, é que muda. O resto é tudo com o som de V, né? Ouves, ouve, ouvimos, ouvis, ouvem. E no presente é eu ouça. O que vai acontecer? Eu ouço, perdão, já estou eu aqui também, hein? Eu ouço. O que vai acontecer é que lá num outro tempo verbal também vai ficar que eu ouça, que tu ouças. Então sai, é um verbo irregular, sai do étimo. Olha, um grande abraço para vocês e até de repente. Obrigado, te ouvimos, professor. Sempre uma aula. Um beijo, até Eu- semana que vem. Eu vos ouço. Então até semana que vem ou até de repente, professor. 10 horas e 56 minutos.